Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que chegou aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Bom, hoje eu vou trazer para vocês o, assim, eu nem sei como começar esse vídeo. Gente, ó, foi o seguinte, eu peguei tudo compilado durante esses 5 anos investindo na Bolsa de Valores, investindo assim, montando a minha carteira como um todo, né? E aí hoje eu vou trazer para vocês um pouco da minha evolução, do que eu já construí até aqui, né, durante esses 5 anos. Perdi dinheiro, ganhei dinheiro, o que aconteceu com a minha vida financeira? Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação. Eu comecei em 2021, como eu já havia comentado com vocês, e naquela época a gente estava saindo da pandemia, estava entrando no mercado novamente, mercado de trabalho, conhecendo pessoas, nananã e tal. Nesse processo, o que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu recebia um fixo, né, dos meus serviços que eu prestava como auxiliar administrativa e eu recebia por serviço, né? Então, quando tinha o serviço de emissão de nota, alguma coisa, nananã, eu ia lá e fazia o serviço. Então, era um pouco volátil. E o que eu comecei a fazer para ganhar um pouco mais de renda? Eu comecei a fazer renda extra. Então, eu comecei a fazer fazia limpeza, fazia cachês em casamentos, eu sempre fui buscando outras formas de ganhar mais dinheiro. E o que eu fazia? Eu pegava uma parte desse dinheiro, pagava as minhas contas fixas e a outra parte eu começava a investir. Na época, eu comecei a investir R$ 50. Isso mesmo, eu comecei a investir R$ 50, era o que eu tinha, eu ainda não tinha reserva de emergência, então não faça como eu. Comece construindo a sua reserva de emergência, porque no meu caso foi diferente. Eu comecei a investir na bolsa porque eu já tinha as minhas fontes de renda, né, na época, que eram muitas, eram vários trabalhos diferentes. Então eu comecei a pegar um pouco desse dinheiro e entender como é que funcionava o mercado financeiro. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre o mercado financeiro e resolvi entrar no mercado de ações. Nisso, o que foi que eu fiz? Eu fui na internet, peguei um videozinho onde falava, tem uma carteira, nananã, diversificada por R$ 50. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Comprei a carteira de R$ 50, diversifiquei lá entre os ativos e foi assim que eu comecei. Não recomendo. Recomendo você estudar cada ativo, estudar o PL, estudar PVP, estudar tudo bonitinho, porque na época quando eu comecei eu não estudei nada, eu simplesmente investi e comecei ali. Então a dica que eu dou para vocês é: comecem estudando, conhecendo aos poucos, né, cada coisa, cada ativo. E eu não tenho tempo para estudar, coloca na poupança, monta sua reserva de emergência. Eu tenho muito tempo sobrando e nananã. Então comece a estudar, estuda o mercado financeiro, estuda CDB, estuda LCI, LCA, debentures, tudo que você puder ir estudando ali. Eu quero investir em ações, então começa a buscar as ações, pega o filé mignon ali das ações, dá aquela estudada. Eu gosto de fundos imobiliários, dá uma estudada em fundos imobiliários e estuda, gente, porque o estudo é o que faz o negócio, entendeu? Dar frutos. Eu que fui a louca e não estudei nada, comecei, R$ 50 o valor de uma blusinha não tem nada. Então, em 2021, tô aqui com as coisas tudo anotada, em 2021, no total do patrimônio que eu consegui, no finalzinho de 2021, foi um total de R$ 523,36. Foi isso que eu comecei, né? Nisso, assim, gente, investindo R$ 50. Então pensa, eu comecei investindo R$ 50 e comecei a falar, nossa, caramba, tipo, nossa, consegui juntar R$ 500. Isso, eu não tinha reserva de emergência, tava, tipo assim, trabalhando em várias coisas e pagando as minhas continhas daí. E aí a pergunta que não quer calar, eu perdi dinheiro? Não, porque eu não vendi nada. Eu deixei tudo lá, tá lá até hoje, inclusive. E o que aconteceu? Em 2021, eu recebi uma notificação da corretora. E aí eu queria entender o que era. E aí tinha caído, eu acho que era 6 centavos. 6 centavos, eu acho, foi 6 centavos de Itaúsa.
dividendos. Aí, o que é isso? O que é dividendos? Lá fui eu pesquisar o que era dividendos e foi aí que eu descobri o que era dividendos. E aí o meu cérebro fez assim, falei, meu Deus, eu quero, entendeu? Ganhar mais dividendos, eu quero ganhar mais, quero receber mais e para isso eu preciso investir mais. E aí foi quando eu comecei a loucura. O que aconteceu? Aí beleza, foi passando, fui fazendo minha renda extra, aquela coisa toda, fui para 2022. Em 2022, o meu patrimônio total, né, ficou de mil reais, 29,15 centavos. E desses R$ 1.000, eu recebi de rendimentos R$ 39,29. Nisso, foi assim, eu comecei, assim, a aplicar mais nas minhas ações. Eu tenho um total de 6 ações atualmente, né? Gente, isso não é uma recomendação, tá, de compra. Estudem, como eu falei pra vocês, mas é a minha carteira como tá atualmente e o que eu tenho comprado. E vou continuar comprando porque o meu objetivo é montar a minha carteira de dividendos, né, e de fundos imobiliários, de tudo, para que eu consiga ter uma aposentadoria decente, para eu poder viver bem, quando eu estiver bem velhinha, bem, né, que um dia vai chegar esse momento. Então, eu quero estar com uma vida financeira bem organizada. Então, eu tô começando de agora, né, com os meus 30 anos, para que quando eu chegue lá na frente, eu consiga ter uma vida mais próspera. Então, o que aconteceu? Eu comprei, na época, né, dessas 5 ações, 6 ações, né, eu comprei Klabin, comprei Itaúsa, Taesa, Sanepar, Alupar, e na época eu comprei Tietê. Só que o Tietê passou por um monte de babado aí, um monte de coisa, aí foi trocando de nome, foi trocando de negócio. Atualmente, assim, o que aconteceu nessa época? Tipo assim, eu não vendi as minhas ações, mas elas, tipo, se dissolveram em 1 ou 2 ações de AS. Aí dessa da AS se dissolveu em Aure, que mudou de novo. E o que foi que eu fiz? Na época eu falei, né, tipo, do que dor de cabeça e tal, mas o que foi que eu fiz? Eu falei, eu não vou deixar essas coisas que acontecem no mercado, que são, né, essas mudanças e tal, me afetar os meus investimentos e os meus objetivos. O que foi que eu fiz? Eu peguei e comecei a investir nessas outras empresas. Ah, trocou pra Aure, vamos comprar a Aure então. Ah, comprei pra essa, comprei o negócio. Continuei comprando, gente. Mesmo que mudasse o nome das empresas, eu continuei comprando, porque eu gosto de comprar coisa e guardar, entendeu? Buy hold, que falam. Sou buy hold, seguro todas as minhas ações, não vendo e também não coloco pra gerar aqueles negócios lá de aluguel de negócio. Não coloco, eu deixo lá bonitinho as minhas ações, estão lá. Ai, você tá perdendo dinheiro. Tô perdendo, mas elas estão lá, são minhas, eu comprei. Então vamos lá. Bom, aí o que aconteceu? Atualmente, ao invés de Tietê, eu tenho o Aure 3, tá? Então vamos lá, aí 2023, voltando aqui, 2021, R$500, 2022, R$1.000, em 2023 o meu patrimônio estava 5.519 em 2023, e eu estava recebendo anualmente R$96,57. Nossa, nossa, que mudança. Então, gente, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você vai fazendo, essa é o babado do babado. Então, assim, quando foi em 2024, eu estava com um total de R$9.438 e recebi anualmente um total de R$329,44. Agora, atualmente em 2025, eu fiz as continhas, os cálculos, e tá dando aproximadamente R$526,93. Então, pra vocês verem, gente, eu saí de R$13 para 500 anual. E aí, o que eu quero trazer nesse vídeo hoje pra vocês, pra que vocês entendam? É que assim, quando você começa com pouco, você acha que não vai dar em nada. Você acha que, é muito pouco, não vai dar em nada, não vai me trazer resultado, não vai me trazer... Gente, quando você cria o hábito de começar a investir, vai se multiplicando, vai acontecendo. Falando, nossa, você tá recebendo tudo isso só das ações? Não, eu comecei a investir em fundos imobiliários. E agora eu vou trazer pra vocês os meus objetivos da minha carteira para eu agora, né, chegando nos meus 30 anos, que é o quê? Eu quero 25% em fundos imobiliários, 25% em ações, 25% em tesouro direto, 20% renda fixa e 5% em criptomoedas. Mas você não vai investir no exterior?
agora não. Por que eu não vou investir agora? Porque eu estou no processo de construção de patrimônio e eu não tenho dinheiro, muito dinheiro, para investir em ações do exterior, né? Eu gostaria muito de poder ter rios de dinheiro, muitos milhões, para poder investir fora, para poder diversificar ainda mais a minha carteira. Mas não é o caso agora, né? Eu recebo por prestação de serviço, ainda continuo trabalhando como autônoma, então a minha renda ela varia muito. Às vezes eu recebo bem, às vezes eu recebo quase nada. E ter essa diversificação me ajuda a ter uma tranquilidade. Então o que acontece? Atualmente, eu tenho montado mais a minha carteira de emergência, né? Porque eu comecei investindo na bolsa e não fiz a minha carteira de emergência. Inclusive, reserva de emergência eu vou deixar para um outro vídeo, não vai ser nesse. Esse é só para contar para vocês a minha evolução patrimonial até aqui e o quanto que eu consegui evoluir nesse processo. E o que aconteceu comigo, que eu percebi nesse processo de construção de patrimônio. De que eu preciso receber dopamina de estímulos para que eu continue investindo naquilo. Então, o que aconteceu? Quando eu recebi o meu primeiro dividendo, você lembra que eu comentei? Que foi 6 centavos. Lá em 2021, eu senti uma euforia. Eu falei, caramba, eu tô recebendo dinheiro, não tô trabalhando e tô recebendo. E eu me mato de trabalhar e gastar horas e horas de condução. Você sabe, o trânsito aqui em São Paulo e tudo. Então, assim, caramba, eu recebi isso aqui, tipo, zero esforço, sabe? Só fruto do meu investimento, do meu dinheiro investido, aplicado bem. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Eu percebi isso em mim e eu comecei a investir em fundos imobiliários. Para construção de patrimônio, falam que o fundos imobiliários é bom para quando você já está recebendo, né, vivendo sem trabalhar e tal, recebendo renda passiva. Mas no meu caso, eu percebo que quanto mais eu recebo essa dopamina de pingadinho, sabe, entrando na minha conta, todos os meses, eu me sinto mais estimulada a continuar investindo cada vez mais. Então, eu pensei, caramba, porque às vezes as ações, tem meses que elas pagam, tem meses que elas não pagavam nada. Então, quando não tinha nada entrando na minha conta da corretora, eu não investia. Ou às vezes era R$10, R$5, era muito pouco. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a investir em fundos imobiliários, tanto que quando eu cheguei aqui em 2022, que eu tinha um total de R$1.000 em patrimônio, foi quando eu comecei, coloquei R$500 em ações, R$500 em fundos imobiliários. Como eu recebia todos os meses, assim, um real, um centavo, 50 centavos, e tinha eu tenho um total de 6 ações e 6 fundos imobiliários. E isso me trouxe essa gana, essa vontade de querer investir cada vez mais. Por quê? Porque vai dando dopamina, gente. Vai dando um negócio. Quando você começa a investir, que você começa a ver os rendimentos, você começa a ver o dinheiro cair na sua conta, você fala, meu Deus, eu preciso investir mais. Só que, gente, não caiam no probleminha que eu caí, que isso vai ficar para um outro vídeo referente à mentalidade. Porque quando você começa a investir, chega um ponto aonde, você começa a querer só investir, você não vive, sabe? Você começa a querer só juntar, investir, e você não pensa em você, não pensa em fazer coisas que você também gosta e que você precisa fazer, sabe? Assim, de viagens, de coisas que você gosta de fazer e que você não faz, porque você, eu tô gastando dinheiro, gastando dinheiro que eu posso investir, isso ok. Não deixar que essa construção de longo prazo interfira naquilo que você está vivendo hoje, porque hoje é o que a gente está vivendo hoje, é o presente, é o que a gente tem hoje. A gente não sabe como será o futuro, mas construir um futuro hoje faz com que a gente tenha um futuro melhor, mais próspero e mais tranquilo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada por assistir até aqui e até uma próxima. Beijo!